noite, eu sou o Frederico agora. Bom, vamos começar então. A aula de hoje, eu vou introduzir, agora nessa primeira parte, o tema da crônica esportiva. Antes eu quero falar um pouco de duas atividades que vocês fizeram, que eu não dei ainda retorno, e depois eu vou falar com cada um de vocês. Eu quero, sobretudo, para falar sobre os textos de coluna que vocês escreveram, que eu ainda não dei um retorno individual, e também falar sobre aquele exercício que eu também não dei retorno, eu acabei esquecendo de fazer isso, que é aquele que eu pedi que vocês escrevessem sobre o artigo do The Guardian produzido por um processo de inteligência artificial, né, por um robô. Então, vou começar por essa primeira parte antes de falar da crônica esportiva. Eu gostei dos artigos, dos textos que vocês escreveram, né, sobre a experiência da inteligência artificial, e acho que a maioria de vocês, assim, capturou uma coisa que eu considero importante nessa experiência, né, da linguagem, que é uma contradição que tem no texto, né, porque toda a linha argumentativa, né, que a máquina produz, vem no sentido de que a máquina, ela não foi feita para fazer nenhum mal, a princípio, assim, não, que seria incoerente, segundo o argumento da máquina, né, que elas fizessem mal, porque elas são, primeiro, porque elas dependem de nós humanos, e ao mesmo tempo ela funciona pela nossa programação. Sim. Mas ao mesmo tempo a máquina diz ali, né, o texto, que fica as brigas, né, quem entra em conflito e tal, é a espécie humana e não as máquinas. Então o problema não estaria assim na espécie humana. E aí que tem uma certa uma contradição no texto, acho que foi a Eduarda que usou a designação, a argumentação falaciosa. Eu gostei dessa designação, porque ao mesmo porque a mãe está dizendo, olha, não vamos fazer mal, entretanto, ela é feita, aí tem essa curiosa reemissão, assim, a ideia de uma criação, da ideia bíblica, né, de criar da imagem e semelhança, que é esse o grande problema, de ser criada, de ser pensada e operada e mesmo tendo autonomia em relação às máquinas tradicionais, no sentido de que são máquinas que são capazes de tomar decisões. Essa é a grande diferença da inteligência artificial, né? Elas têm tem duas coisas bem importantes na inteligência artificial, nos processos de inteligência artificial. Primeiro, é o desenvolvimento de uma capacidade cognitiva. Então, as máquinas têm capacidade de aprender, e isso é uma novidade que está em curso, né? E a outra coisa é as máquinas poderem tomar decisões por si próprias, né? Evidentemente, isso a partir de determinados modos de como elas foram a partir dos algoritmos que regem o funcionamento delas, mas elas têm condições de ter alguma autonomia. E essas autonomias, elas tendem a ser cada vez mais crescentes, do ponto de vista cognitivo e das decisões, das deliberações. E isso cria, assim, todo o nosso imaginário, desde os mais remotos tempos, né, quando a máquina começa a existir, né, com um elemento que passa a conviver conosco e ampliar nossa força de trabalho, nos substituir nossa força de trabalho, substituir uma memória, né, como no caso das máquinas contemporâneas, e tantas outras coisas, né? As máquinas passam a ser um tema, né, sobretudo na literatura e na filmografia de ficção científica, em que a gente tem, então, aquela ideia das máquinas ganharem tal autonomia que passam a dominar o mundo.
Isso tá assim, tem toda uma filmografia, uma extensa bibliografia que vai falar desse tema. Um dos filmes que eu gosto muito, que eu costumo, quem foi meu aluno em teorias da comunicação já viu falar sobre esse filme, que é 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, né, onde tem lá um computador que quer dominar tudo, é uma tensão entre um computador super. Então, a grande contradição que está no modo como o argumento está exatamente no fato de que, ó, a princípio não vou fazer mal, nem uso a princípio, mas não vou fazer mal para ninguém, porque nós dependemos da espécie humana, entretanto, é essa a questão. A máquina será feita a imagem e semelhança do homem, é nós que somos o problema, né? Se era nós o problema, as máquinas passam a ser potencialmente um problema maior, na medida que podem gerar algumas coisas. Eu não lembro se foi Frederico ou quem escreveu no texto, agora não estou lembrado aqui, teria que recuperar. Depois, quando eu conversar com vocês, eu recupero. Ou se foi. Agora não lembro. O que tem uma parte que fala da questão dos valores, né? Assim, bom, tá, a questão aqui da inteligência artificial, um robô não tem valores. E eu achei curiosa essa observação, né? Porque se a, um, um, uh, essa atividade cognitiva da máquina, né, ela pode aprender, né, eu estou pensando em simulações que eu leio de inteligência artificial, uma máquina pode aprender, tem potencialmente a capacidade de aprender, e ela pode aprender sim valores. Ela teria essa capacidade de tomar decisões a partir de determinados valores que ela aprende. Agora, como isso é informado para a máquina, como é que isso é ensinado, que é a questão. Mas, a princípio, ela teria os processos de inteligência artificial, né, levam à ideia de a possibilidade de um aprendizado no sentido assim de ter algum tipo de senso ético, é uma coisa a ser. A gente aprende isso, a gente espécie humana, e as máquinas teriam condições de aprender também, né, alguns discernimentos dessa natureza. Então, foi, Laura. A Chape é um filme muito bom também para pensar essa questão da IA, da ideia do criador de máquinas com valores. Eu não assisti, Laura, esse filme. Eu não assisti. Vou vê-lo, tá tá nas minhas lacunas cinematográficas. Eu vou ver. Vou colocar isso, descreve pra gente. Enquanto a Laura descreve, eu vou conversar um pouco ainda sobre o texto. Tem uma. Eu não vou lembrar exatamente quem de vocês fez isso, mas chamou atenção porque na metodologia usada no The Guardian, a máquina usou alguma coisa muito ínfima da sua capacidade. Daqui, no futuro próximo, o crime é combatido com o uso de uma força policial mecanizada e altamente opressiva. Mas agora a população passou a revidar quando um droide policial Chape é roubado e reprogramado, ele se torna o primeiro robô com a habilidade de sentir e pensar por si próprio. No entanto, forças destrutivas e poderosas começam a ver Chape como uma ameaça à ordem e à humanidade, e eles não irão comparar por nada até terem status quo e garantir que Chape seja o último do seu tipo. Olha só. Tá dentro de uma tradição, né? Tem aquela famosa trilogia do Schwarzenegger, né? O Exterminador do Futuro, né? Que também tem toda a história, né? Dos filmes é as máquinas dominando e a partir de valores também. Né? Blade Runner é maravilhoso. Talvez eu acho talvez o mais sofisticado assim, desses todos, porque a ideia do
replicante, né, do ciborgue é ser, assim, absurdamente igual a gente. na fantasia do filme. E tem, eu gosto muito do primeiro Blade Runner, né? Não o mais recente. É legal também, mas o primeiro, mas para minha geração, foi muito impactante aquela, aquela exuberância audiovisual que o filme tinha no Blade Runner. Para quem assistiu, né, o primeiro, quem não assistiu, acho que eu recomendo assistir, que é uma bela uma experiência. É um filme que se passaria agora, em 2023, o primeiro Blade Runner. Né? Estaríamos no futuro em que o filme foi pensado. O, o, os, tem, os androides, eles têm toda uma relação com as fotografias, eles criam uma memória falsa. E é a memória o que nos constitui como sujeitos. Né? Nós somos o que a nossa memória é capaz de narrar. É essa essência da nossa subjetividade. Né? E isso, a princípio, talvez essa ideia de uma memória que subjetiva, né, seja algo que as máquinas possam demorar um dia para poder ter. Se um dia conseguem isso, elas têm uma autonomia como sujeitos. Aí sim, a gente tem uma personificação, né, uma humanização mais complexa da máquina. No Blade Runner tem essa possibilidade, a cena para essa possibilidade na medida em que eles têm toda uma construção da memória, né, que é falsa, né, ela é implementada, essa memória, mas eles têm uma dedicação, né, a cultivar os elementos dessa memória. E no caso do filme eram as fotografias, né, acabam fazendo essa função, as imagens fotográficas. Eu adoro Blade Runner, é um dos meus filmes preferidos. Gosto imensamente. Tem uma coisa daí eu estava falando que ele usaria, teria usado uma porcentagem mínima da sua capacidade, né? Aí alguém colocou assim, bom, mas isso seria um limite, né? Um limitador em relação à capacidade humana. Aí eu fiquei com meus dois pensando, esse é um problema, porque aí ele usa um repertório de 500 palavras, né? Então a gente, infelizmente, nós temos no mundo inteiro, no Brasil especialmente, né, uma quantidade muito grande de pessoas que têm uma limitação semiótica, né, cognitiva, né, por conta de falta de acessos vários, da educação sobretudo, e tem um repertório, um vocabulário lexical muito restrito, e não conseguiriam escrever um texto como o do robô. Infelizmente, é uma realidade cruel, mas ela se impõe como dentro dessas várias diferenças sociais que nos afligem, né, no mundo e no Brasil principalmente. Uma delas é essa, que tem gente com uma questão de não ter acesso a informações mais amplas, é um sistema educacional mais enfim, eficaz e complexo, né, as pessoas acabam tendo limites cognitivos e acabam caindo naquilo que a gente chama de analfabetismo funcional, né, que tem uma dificuldade de codificar sistemas de signos, sobretudo em linguagem verbal. E isso é uma limitação. O robô, lidando com aquele repertório de 500 palavras, consegue se expressar de uma forma bem mais razoável de muita gente que não consegue se expressar. Então, assim, com o limite ali, né, com o qual ele lidou. Né? Então, para ver que às vezes como a gente tem limitações por conta de questões históricas, estruturais da sociedade, né, que a gente não usa plenamente as nossas capacidades, né? Que é um problemão.
Esse é uma das coisas que me chamou a atenção ali no texto. E essa ideia do repertório, assim, das 500 palavras, então que é possível, sim, criar um texto argumentativo, né, com um número limitado de palavras, né? Os argumentos do livro têm sentido, podem ser falaciosos, né, como muito bem apontou a Eduarda, né? Tem contradições, mas isso que eu achei a graça do artigo, né? Ele tem uma malícia, né? Na medida que ele diz uma coisa, entretanto não tem uma entrelinha ali, né? Nessa construção argumentativa que a gente pode pensar como ironia, uma capacidade de ironia que tende a ser falaciosa. Bom, ah, mas é isso, gente. Acho que vocês perceberam bem a ideia ali que estava por trás daquele texto. Eu gosto de uma coisa que eu acho legal no texto é o jornal do Guardian explicar, né, a metodologia empregada, né, detalhou direitinho como é que foi, dar um contexto. Ah, uma coisa muito legal, alguém de vocês apontou, né, sobre essa experiência, que tem que está explicado na metodologia que teve 8, né, textos, e eles foram compilados, ou seja, eles passaram por uma edição humana. E até que ponto essa edição humana, né, não... É porque toda edição ela é uma manipulação não no sentido de manipular a mente de alguém, manipular o material semiótico, que é a linguagem. Então, vai editar uma coisa, vai montar uma coisa, fazer uma montagem sonora, uma montagem audiovisual, está manipulando esses materiais para costurar um sentido. Quando a gente escreve, a gente escolhe palavras, escolhe verbos, escolhe um fluxo, um léxico, né? Uma estrutura para expressar alguma coisa. Isso é manipular um material semiótico, né, para armazenar um determinado tipo de ideia, de conteúdo, de argumento. Então, quando a gente tem em nossas mãos assim, uma quantidade de texto que a gente vai fazer uma compilação para editar um texto só, eu estou manipulando esses materiais. Estou dando eu, como editor, como quem compila, estou dando o meu sentido. Então, tem o sentido da edição ali. Isso foi muito bem percebido por alguns de vocês, não vou lembrar agora. Então, à medida que é editado aquele material, não foi a máquina que editou, né? Quem editou foi um editor do jornal. Então, essa edição pressupõe uma visão tão muito humana, né, do resultado dessa experiência. Né? Alguém quer fazer mais alguma observação, além dessas que eu fiz, com relação a esse texto? Não? Então, tá bom. Eu queria falar um pouco da passada lá na aula especial que a gente acabou assistindo com eu, na aula do meu colega Rafael. E eu li, nem todos fizeram pediam que vocês fizessem um artigo, um texto, um comentário crítico, né? Nem todos fizeram, mas os que fizeram apontaram coisas que eu achei bem bacanas da aula. E o que mais apareceu, assim, dos textos de vocês, da apreciação de quem fez, foi a ênfase, né, dada ali nessa relação mercado-academia. Essa foi um dos pontos que vocês destacaram. E o outro foi uma coisa que ele enfatizou bastante, que é a importância da dimensão da linguagem, né, na costura, né, de alguma mensagem. A dimensão da linguagem, na perspectiva dele, ela seria preponderante, e é nela é através da linguagem, e a linguagem que é entendida no sentido muito amplo, né? Não só a linguagem que a gente usa para escrever, né? Mas a linguagem que todas essas relações entre imagens, sons, cores,
a forma das coisas, as relações entre essas formas, todo esse conjunto de coisas que a gente estuda muito isso em semiótica, que é a teoria que é a ciência que vai se ocupar, né, dos processos de linguagem e de sentido que as linguagens produzem. Então as linguagens elas deveriam ser mais cuidadosamente pensadas, né, nos processos comunicativos de maneira geral. Isso vale para todas as áreas da midiática, né, da publicidade ao jornalismo. Então, pensando assim, os enquadramentos no jornalismo, eles passam pela ação da linguagem. A gente tem um processo de titulação, por exemplo, das matérias, tem ali uma questão de linguagem muito importante e às vezes elas produzem um enquadramento muito enviesado e muito problemático, que a princípio não seria uma coisa falsa, né, no sentido de ser alguma coisa inventada, né, no jornal, mas pode sugerir, né, alguma coisa, pode hiperdimensionar uma coisa que não teria a hiperdimensão que o título tem. Eu estou falando disso porque semana passada aconteceu uma coisa muitíssimo problemática, entre outras que tem acontecido na imprensa brasileira nos últimos anos, nos últimos tempos. É um título da Folha de São Paulo com relação a um dos candidatos a prefeito de São Paulo, Boulos, um título assim dizendo que é confrontado Boulos, deixa eu me lembrar mais ou menos como é que é o título, confrontado Boulos corrige informação sobre o seu patrimônio. Era um título. Tá? O que aconteceu? Esse candidato ele esqueceu de informar um saldo de uma conta bancária de R$ 520. Então, vocês imaginem, numa disputa política acirrada, como a gente tem vivido, né, um título, né, em rede, assim, nos portais, que é facilmente compartilhado, que sugere o quê? Que o candidato estava sonegando essa informação, não dando visibilidade ao seu patrimônio, mas com uma coisa que ele esqueceu de R$ 520, vocês percebam que existe aí, a gente pode dizer que existe até uma má intenção, né? Se não houve, assim, pode sugerir que houvesse. Então, se você... E é uma questão de linguagem, é uma linguagem de título, estaria correta do ponto de vista técnico, assim, de um título, né? Corresponde, de alguma forma, à informação. Entretanto, né, ela é problemática porque ela corresponde hiperdimensionando alguma coisa que não que sugere algo que está para além da informação do que consta na matéria propriamente dita. Isso é uma questão de linguagem. Então, através de operações de linguagem, é possível dar sentidos, né, dos mais diversos, dos mais diversos processos vários. Né? A Mônica Bergamo, que é uma jornalista, uma das melhores jornalistas, né, da Folha de São Paulo, indiscutivelmente excelente, né, colunista que eu acompanho. Entretanto, e às vezes tem um problema da titulação, às vezes a titulação não são os colunistas que fazem, é o editor, já que é assim como o editor do robô. Originalmente a Mônica escreve para uma coluna no impresso da Folha de São Paulo. E as notas dessa coluna não são tituladas. Quando vão para o formato online, recebem um título. E quando a Marielle foi assassinada, isso foi em 2018, né? Em março de 2018, quando a Marielle foi assassinada, saiu o seguinte título, né, de uma coluna, de uma nota da Mônica Berg. Desembargadora diz que Marielle tem associação com crime organizado, com traficante, uma coisa assim.
Aí tu vai ler o texto, o que aconteceu? Essa desembargadora, no seu perfil do Facebook, um perfil muitíssimo engajado com todo o pensamento conservador de extrema-direita, né? Ela diz isso lá de forma muito irresponsável no seu perfil. Então, mas quando aparece esse título, que é uma desembargadora, que é uma autoridade jurídica, dizendo, acusando alguém de ter vínculos com alguma coisa, né? Sem isso sugere que isso realmente possa estar acontecendo. E isso é uma fake news. É uma fake news produzida a partir de um título enganoso que o próprio jornal produziu. Isso porque isso foi replicado nos WhatsApps de extrema-direita, nos grupos de extrema-direita, de uma forma, ou mesmo conservadores, ou mesmo anti-esquerdistas, essas coisas todas, né, com muita intensidade. O título, e ninguém se deu o trabalho de ler que aquilo era uma expressão descuidada de uma autoridade que não poderia estar fazendo isso, inclusive, uma especulação assim responsável no perfil dela numa plataforma de rede social. E isso vai para o título. E isso é um problema de linguagem. Então, quando a gente está falando de questões de linguagens, tem a ver com isso, né? Com o modo como a gente organiza os textos, com o modo como a gente dá visibilidade a essas seleções, essas edições, né, que são feitas, elas podem sugerir coisas que não são de fato acontecendo. O jornalismo sempre fez isso, de uma forma muito, muito problemática. Então, a gente vive hoje um fenômeno horroroso da desinformação, que está nos afligindo imensamente, mas que coloca o jornalismo na condição de se recompor diante disso, né, de se tornar uma instituição credível para nós. Entretanto, a questão da desinformação passa muito pelas próprias lógicas de como o jornalismo funciona desde pelo menos o século XIX. Tomando essas decisões essas decisões semióticas, eu diria, bastante de discutir. Então, e é uma coisa bacana da fala do Bruno, né, que eu até fiz uma pergunta ali para ele, mas a ideia a argumentação, que é algo que nos concerne, né, na redação de um texto opinativo, a argumentação, ela se dá nessas outras operações de linguagem, né? Ela é possível de se expressar, né, através dessas relações, numa relação, numa edição de um filme, numa composição de uma peça gráfica. A argumentação ela se dá também nesses planos não necessariamente verbais. É possível a gente pensar o argumento como algo também que é possível de ser costurado, construído ou enfatizado nesses jogos semióticos da linguagem. Certo? E essa relação do mercado com a academia, sim, eu sempre, para mim, esse apartamento que existe nessas coisas é ridícula, né? Acho que o conhecimento que se produz nas universidades, elas têm que ser reverberadas socialmente e são feitas. E as práticas do mercado se valem disso, sempre se valeram. Então, é evidente que tem especificidades, né? A natureza de uma pesquisa científica que tem a preocupação principal de produzir algum tipo de conhecimento, né? Ela é pautada por uma temporalidade que não é a mesma da imediaticidade de resultados que às vezes o mercado quer. Entretanto, é possível, sim, academicamente, se lançar em projetos que dêem alguma resposta também imediata para alguma demanda social importante.
Basta ver o que a gente está vivendo agora, na pandemia, né? A gente tem tantas coisas que precisam ter respostas imediatas, sobretudo a questão na área da saúde, na área das pesquisas que podem nos levar a alguma imunização, né? Então, há um esforço da ciência de dar uma resposta rápida, porque é um problema que está nos atormentando e que a gente não aguenta mais. Então, isso faz com que algumas acelerações tenham que ter. Entretanto, mesmo nesses casos, essas acelerações não podem ser atropeladas por protocolos da ciência, né? Como, por exemplo, no caso, na questão da vacina, todos os ensaios clínicos necessários, né, para que se tenha certeza que o consumo de determinado tipo de agente não vai causar um dano maior do que um benefício. Então, por isso que tem todo um protocolo de fases, de testagens e tudo, que é diferente que são tempos outros que não são ao mesmo tempo das exigências do mercado. E, ao mesmo tempo, por outro lado, existe um tipo de conhecimento que é o conhecimento que não tem uma prática imediata, que pode vir a ter ali adiante, mas assim, é um conhecimento que ele é para eu considero um conhecimento que são insumos para o pensamento, né? Que estimula o pensamento a gerar coisas. Tem conhecimentos assim, mais teóricos, mais unidos numa abstração, que são excelentes ferramentas cognitivas para algum momento aquilo gerar algum tipo de criação. Eu sempre lembro que um dos grandes físicos do século passado, os maiores, das maiores mentes, mais prodigiosas mentes humanas que a espécie humana já produziu, foi o Einstein. O Einstein era um físico teórico. Tudo que ele conjecturou, tudo que ele projetou como teoria, sobretudo a teoria parcial da relatividade, a teoria geral da relatividade, eram formulações teóricas, não era uma coisa prática, né, para a gente entender como funciona o tempo, o espaço e o universo, né? E ao longo do século XX, algumas ideias teóricas do Einstein foram se convertendo em potenciais ferramentas para a criação de processos tecnológicos. Por exemplo, assim, a questão da luz, o Einstein é fundamental. Uma das máximas, né, da teoria da relatividade é a velocidade da luz como unidade, né, de referência máxima, né? E tudo é relativo à velocidade da luz. Então, eu estou com uma imagem aqui atrás, assim, de fundo, assim, tem lá uma lua e uma estrela, que deve ser Vênus. Isso foi feito há algum tempo atrás, essa foto. E é uma imagem que chega, quando eu olhei para ela, no momento em que ela se ofereceu à minha visão, é uma imagem que está no passado, né? A informação da luz da Lua demora uns minutos para chegar até aqui. A informação da luz de Vênus, mais tempo ainda. Então, toda a relação de espaço e de tempo é relativa a essa velocidade, que é a única velocidade fixa que detectada no universo. Isso é uma coisa absolutamente teórica, mas que a gente observa. Entretanto, todos os esforços para entendimento do funcionamento da luz, como onda, como partícula, etc., levou a gente conseguir desenvolver coisas como o raio laser, que a gente usa a exaustão para abrir portões de garagem, para acionar as nossas máquinas, para acionar nos controles remotos todos, a gente usa o raio laser, né? Que é uma derivação inicial de algum pensamento sobre a luz e sobre a natureza da luz, que o Einstein teve pensando teoricamente, e que vai ter uma finalidade prática. Então, as coisas não precisam ser necessariamente, as coisas abstratas do conhecimento, né? Elas não precisam ter uma aplicabilidade imediata. Mas isso não quer dizer que a gente não precise também fazer pesquisas e desenvolver conhecimento que tenham essa aplicabilidade.
principalmente vivendo num país como o nosso, com demandas sociais as mais urgentes, a gente tem que oferecer. Estou falando nós, quem atua, né, como pesquisador na academia, a gente tem que desenvolver, tem que dar respostas, né, para a sociedade. A sociedade exige da gente algum tipo de conhecimento que possa minimizar as mazelas todas que a gente sofre. Então, essa relação da academia com o mundo prático, mais do que com o mercado, mas com o mundo, né? Com a concretude do mundo, ela é, sim, necessária. Mas ela não deve ser exclusivamente só isso. A gente tem que ter espaço também para o avanço do pensamento. Porque o avanço do pensamento também ajuda que a gente faça essas coisas mais imediatas. E isso vale para qualquer área humana dos mercados mais diversos. Tinha uma coisa para dizer sobre isso que eu acabei me esquecendo. Depois eu recupero essa ideia. Na fala do Bruno, então ele coloca então muito nessa relação, porque a experiência dele, né, e que é bacana porque é alguém que vai problematizar coisas do mundo da publicidade que tem como. E não é só a publicidade, gente. Eu não sou daquele tipo que acha que jornalismo é a coisa nobre e publicidade é o comércio. Nada disso. Esses sistemas eles se atravessam, né? E há muitos problemas no jornalismo. Então, às vezes é mais problemático porque, pelo menos, a publicidade ela tem a natureza de criar situações de convencimento para alguma coisa, né? Para uma marca, para um produto, para algo. O jornalismo teria a função de informar, muitas vezes é usado com essa ideia de convencer para alguma coisa. Teve ontem, eu participei de um congresso que aconteceria na Holanda, mas a gente acabou fazendo de forma remota, é uma coisa chamada MISDOM, é um simpósio sobre desinformação, né? E eu com colegas meus aqui da Unicinos, a Adriana Amaral, o Gustavo Fischer, e a gente apresentou um trabalho sobre produção de deepfakes no Brasil. E foi bem bacana, assim, foi um trabalho que é resultado de pesquisas que a gente vem fazendo. E tem um doutorando da Amaral, Eloy Vieira, que pesquisa muito isso se convertendo em memes e a circulação desses memes, né, nas plataformas, sites e redes sociais. Mas nesse congresso eu assisti uma palestra de um jornalista holandês que tem um trabalho de colaboração entre academia e mercado jornalístico sobre desinformação, né? E a ideia do trabalho é mais ou menos mostrar assim, isso que a gente chama hoje de influenciadores digitais, o Instagram, por exemplo, né? O tipo de informação que circulam nesses ambientes, que são lugares de desinformação, né? Espaços assim, privilegiados para circulação de informação, mas isso ao mesmo tempo é pautado e replicado no sistema jornalístico. É um trabalho muito legal falando sobre isso e é uma pesquisa colaborativa, de colaboração entre o jornal e o mundo acadêmico. Então essas coisas são possíveis, né? E ali tem resultados bem legais, com visualizações da circulação de alguns conteúdos, né, falaciosos, bem bacana. Então essas coisas não precisam estar apartadas muito antes, pelo contrário. Eu mesmo, nos anos 2000, eu coordenava um grupo sobre criminalidade e violência e a gente fez uma análise assim, da Zero Hora sobre os problemas de enquadramento que aquele jornal dava à época em matéria de violência. E nosso grupo foi chamado para conversar com jornalistas. A gente fez um workshop lá com eles, com designações que deveriam evitar. Foi uma coisa bacana, assim,
Mas isso é raro acontecer, nunca mais nos chamaram. Eles continuaram replicando os mesmos erros. Infelizmente, acho que não deram muito ouvido para o nosso workshop, mas foi um momento que nos chamaram para conversar. Olha, perceberam, vocês desenvolveram uma pesquisa, a gente quer rever aqui as nossas práticas, sabe? Vocês conversam com a gente. Teve um período ali que a gente percebeu, olha, teve algum efeito, mas lá pelas tantas, a coisa desandou de novo. Então é isso. Gente, eu acabei me estendendo aqui para falar sobre esses dois temas. Paulo. É claro, o Bruno tem formação em semiótica, eu também tenho, então eu tive uma curiosidade de ouvi-lo também para ver como ele estava pensando a semiótica nesses processos mais do mundo do consumo, assim, da imediaticidade do mundo do consumo, do mercado e da publicidade. Bem legal ele falar isso, e a ênfase que ele deu na linguagem tem todo sentido. E que a gente pode pensar, quando eu falei para vocês no começo do semestre da argumentação, ela tem essa dimensão sensorial, né? Uma boa argumentação, ela passa também pela qualidade do texto, pela qualidade, pela estética, para essa dimensão estética que os nossos textos possam vir a ter. Acabam sendo mais eficazes os argumentos quando eles estão, né, incrementados, né, com esses ingredientes. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre crônica esportiva agora com vocês. A crônica esportiva, ela, talvez alguns ou algumas de vocês não se interessem muito por esporte, por futebol sobretudo. Entretanto, a crônica esportiva, ela tem uma história, né, na cultura brasileira, dos jornais brasileiros, das mais importantes. A gente não pode passar batido por ela, a gente tem que se dedicar um pouquinho a pensar. A crônica esportiva, ela está numa interface, na verdade, entre a coluna, que a gente já viu, né, antes, e a coluna e a crônica, que a gente vai falar ali adiante. Né? E a crônica vai ser um gênero que no Brasil vai assumir uma fisionomia muitíssimo singular. É um gênero literário, assim, que os jornalistas brasileiros inventaram no modo como quando se desenvolveu aqui desde os primórdios do século passado, final do século XIX e começo do século passado. E a crônica esportiva, ela nasce desse ambiente da crônica de uma maneira geral. E tem uma coisa interessante que os jogos, e tem várias teorias de jogos sobre isso, né? Tem um autor chamado Izinga, que tem um livro chamado Homus Ludens. Os jogos eles fazem parte da natureza humana. O jogo é um elemento, né, da nossa fabulação, das nossas competências simbólicas. Né? Os jogos eles são integrantes, né, dessa coisa gigantesca que a gente chama de humanidade. Eles fazem parte da natureza humana, da nossa história, da nossa cultura. Eles têm uma matriz cultural das mais relevantes. Então, só por isso, qualquer tipo de jogo, né, merece ser contemplado como algo de importância. E alguns jogos vão assumindo uma importância cultural mais expressiva. Né? O futebol está entre essas modalidades competitivas, né, de jogos. Os jogos também têm intrinsecamente projetados na ideia de uma competição. Né? Então tem todo um universo simbólico, assim, dos modos como os jogos se dão, até as representações culturais, identidades nacionais, identidades regionais, identidades as mais diversas vão aparecer, né, nos jogos, que também conversam com interfaces todas de como se dá também os processos políticos, culturais e econômicos de uma sociedade.
e com tensões, né, as tensões que vão aparecer muito fortemente, né? O Lewis Hamilton fazendo aquelas manifestações antirracistas, né? A cada vitória na Fórmula 1, ele causa, né? Tá sinalizando ali a identificação dele com essa causa e cria ao mesmo tempo assim um certo zoom de gente que acha que não deve que atleta não tem que se posicionar da maneira como se posiciona, coisa com a qual eu não concordo, tem que se posicionar assim. Eu vi ontem, estava assistindo ontem à tarde um trechinho do jogo do Borussia com o Real Madrid lá pela pelo Campeonato Europeu lá da Liga dos Campeões e ao fazer o gol você faz um gesto assim, né? A gente tivesse isso, só que eu fiquei, a diferença da maioria dos nossos jogadores altamente alienados, né, que não se posicionam com relação a essas questões, e sendo que jogadores, grande maioria, né, grande maioria negra, ah, que deve ter experiências de racismo bem concretas nas suas vidas. Bom, mas então, enfim, então tem uma importância. O futebol, assim, no Brasil vai ser um esporte que vai assumir uma importância muito grande ao longo do século passado, né? Ao ponto assim de a toda uma construção muito forte ali no primeiro governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, na ditadura do Vargas, nos anos 30, né? De fazer um jogo ali de colocar tanto o futebol como o samba, né, na hora um formato musical que a gente inventou, um gênero musical que a gente inventou também, né, como elementos identitários, né, da brasilidade. E, bom, evidente que sendo algo assim de tamanho, magnitude, vai despertar um enorme interesse, e o jornalismo vai acolher isso, né, de uma forma muito intensa. E a gente vai ter no começo do plano esportivo no Brasil, a gente da literatura escrevendo sobre futebol, né, como José Lins do Rego, para citar um, por exemplo, a gente vai ter vários. E tem dois autores, né, que são irmãos, que são, assim, nessa primeira fase da crônica esportiva brasileira, assim, talvez os maiores, né, que vai ser o Mário Frias, e o Mário Frias vai ser o cara que vai inventar todo um vocabulário específico, assim, vai ser assim, um vocabulário matricial, né, das designações que a gente vai passar a dar dali para frente das coisas que acontecem numa partida de futebol. E Mário Frias é autor de um livro importantíssimo, assim, referência para quem pesquisa futebol, que é a História do Negro no Futebol Brasileiro. Esse livro, por sinal, ele foi traduzido numa série documental na HBO, na HBO, né, que deve estar disponível em alguma plataforma aí. Para quem nunca viu, nunca leu esse livro, eu recomendo. Tem alguns problemas ali de enquadramento e tal, mas assim, é um livro pioneiro e coloca bem a situação assim, da dificuldade, né, de jogadores negros serem acolhidos e aceitos nos clubes no começo do futebol do Brasil. Bem importante esse livro. E o irmão dele, né, é ninguém mais, ninguém menos do que o Nelson Rodrigues, os maiores, talvez o maior dramaturgo da história do teatro brasileiro, grande escritor, grande jornalista, tinha uma coluna, né, escrevia também folhetins como A Vida Como Ela É, né, que uma vez a TV Globo fez uma série assim, reunindo vários dessas pequenas histórias, né, que envolve, tem assim, conteúdo psicanalítico, suburbano, é sensacional, adoro o Nelson Rodrigues, acho maravilhoso. Tem uma peça dele muito importante, que tem 2 versões para cinema, chamado Beijo no Asfalto, que vai falar que é uma peça sobre desinformação, né, é a invenção de um acontecimento.
que é bem legal. Tem duas versões para cinema. Tem uma mais antiga com, se não me engano, é com Nela Torraca, Cristiane Torlone, Tarcísio Meira. É uma versão antiga. E uma mais recente que foi o Celton Mello que fez, que ele faz uma mesa, como se fosse uma mesa de teatro, né, onde os atores começam a ler o texto. E aí é uma narrativa bem interessante. Aí vai emendando com cenas daí da ação. Bem legal. Vale a pena ver esse texto. E o Nelson Rodrigues vai ser também cronista esportivo da maior magnitude, torcedor fanático do Fluminense. E muito legal. Então tem uma história importante, tem a Armando Nogueira, né? Estou citando alguns assim, dos antigos, né, que fizeram a história da crônica esportiva brasileira. E nessa interface com a literatura. No Rio Grande do Sul, eu posso citar o Rui Carlos Osterman, né, como um dos grandes cronistas que a gente teve. Né, e é um texto sofisticado, bom, denso, né, e ao mesmo tempo acessível. Conseguia ter a crônica tem essa capacidade de unir complexidade com simplicidade, fazer essa simbiose, né. Às vezes eu escuto esse menino que é comentarista da RBS, eu não tenho muita paciência de assistir jogos pela RBS, porque tem os comentaristas, às vezes me incomodam um pouco. É o Maurício Saravia Júnior, que tenta rebuscar a fala dele, aí desanda assim, para uma pseudo poesia que, na minha avaliação, de péssima qualidade, e acaba ficando aquela coisa, aquele verniz assim, excessivo, né? Eu prefiro é melhor com os comentários mais simples. Essa é uma opinião minha, gente, percepção minha com relação a esse rapaz. E eu acompanho, claro, é evidente que eu gosto de futebol, né? Eu acompanho com muito interesse a crônica esportiva. Tem alguns que eu gosto muito, os que escrevem, né, atualmente no Brasil. Eu sou um leitor. Tenho lido pouco agora, assim, tenho lido menos, mas já fui um leitor mais assíduo do Tostão. Tostão escreve na Folha de São Paulo. Foi um jogador da seleção brasileira, da famosa seleção que ganhou a Copa de 1970 no México. E tem um texto impecável, assim. Ele faz aqui também, e a grandiosidade do texto do Tostão é estabelecer relações entre o que acontece na análise que ele faz de algum jogo, na análise que ele faz de algum time, mas sempre com relações com as questões da vida, com as questões da sociedade, com questões mais amplas. Então, quem consegue estabelecer esses vínculos está fazendo assim, a boa crônica esportiva, na minha avaliação. Tem tem uma garotada nova, assim, que é a geração nova nem tanto mais, mas a geração do PVC, né, do Paulo Vinícius Coelho, que já é uma outra vibe, assim, são uma geração Google, né, muita Wikipedia, assim, muita informação, né, dados, estatísticas. Então são comentários mais técnicos, são legais também, não estou discutindo, mas ela tem uma outra natureza, não tem essa malemolência, né, de um texto da crônica como se deu tempos atrás. São mais objetivos, nesse sentido, assim, de serem expressões de dados e serem argumentos construídos a partir de determinadas estatísticas, que são interpretações também, como tudo na vida. Então, o que eu propus para vocês hoje, para a gente começar a conversar sobre crônica? Eu só dei assim uma rápida introdução. Uma coisa importante: os jogos eles são expressões das contradições de uma cultura. E por isso que a crônica ela tem essa importância também, porque ela acaba também sendo expressão das nossas contradições. Alguns cronistas são artífices dessas contradições. Eu separei para vocês, deixei lá no Moodle, 4 textos para vocês lerem sobre crônica. Eu vou começar com um que é o maior de todos,
que é isso aqui, que é uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal do Paraná, no programa de História lá. É uma tese chamada, o autor é André Mendes Capraro, é uma tese chamada Identidades Imaginadas, Futebol e Nação na Crônica Esportiva Brasileira do século XX. Claro que é uma tese, vocês não precisam ler a tese inteira, uma tese tem essa em particular tem 300 páginas, certo? Não ler, não precisam ler as 300 páginas. Mas eu gostaria que vocês lessem o capítulo 4 dessa tese. O capítulo 4 vai aqui, um capítulo que se chama O Surgimento da Crônica Esportiva Especializada, Estética Literária e a Metáfora da Pátria de Chuteiras. Pátria de Chuteiras é uma designação que foi usada pelo Nelson Rodrigues, né, para dizer que a gente havia um envolvimento tão enorme assim, nosso com o futebol, que ele usou essa imagem que hoje ela já não é tão presente, né, essa ideia de uma pátria de chuteiro. No momento da história brasileira, da formação da identidade brasileira, essa ideia, essa imagem foi muito usada. Então, gostaria que vocês lessem então, esse capítulo, que começa na página 203 da tese que eu deixei ali para vocês lerem. Esse é um dos textos que eu gostaria que vocês lessem. Claro que se algum de esses materiais, porque tem crescido muito interesse de alunos de graduação como vocês em fazerem TCCs, né, tendo futebol como tema, ou a cobertura de futebol, a crônica esportiva, a narração de futebol. Né? Então, esses materiais ficam para quem avançar, né, para um tipo de estudo como esse, já tem esse material aí como fonte de consulta. Esse é um deles, então. Um outro texto vai ser uma dissertação de mestrado defendida aqui na URGS, no programa de literatura, que é entre as 4 linhas da crônica sobre futebol, colunismo esportivo ou da profissionalização do futebol e do cronismo. É uma boa dissertação de mestrado, essa tem poucas páginas, que é diferente de uma tese, né? É um trabalho menor, mas muito bom. Então, eu sugiro que vocês passem e dêem uma olhadinha nessa dissertação aqui, que é muito bem desenvolta. Tem o capítulo primeiro vai falar sobre a crônica em si, né, a história da crônica. Vocês já aproveitam para depois da nossa aula sobre crônica, esse material já vai servir. Depois sobre a questão da bola, do futebol, da incorporação do futebol no Brasil. Depois os primeiros cronistas do futebol, Lima Barreto, que eu não citei aqui, que foi o grande escritor e foi também cronista de futebol. E aí vai ser lá na primeira metade do século XX, com o José Luiz do Rego, o Nelson Rodrigues, que ele vai chamar de o Pelé da crônica. Então, vale a pena ler. Tem um outro texto, que é um artigo chamado O Mundo do Futebol e Crônica Esportiva. Esse artigo ele tem uma pegada mais teórica. Ele vai falar sobre um artigo que vai falar sobre os processos de significação do jogo, essas coisas que eu meio que passei um pouquinho para vocês, vale a pena ler. Né? Tem referências da semiótica, então também é uma boa ferramenta ali para quem quer entender essas lógicas do jogo e da crônica como linguagem. E um último artigo mais recente de um menino, um rapaz estudante de graduação, uma estudante lá de São Paulo, que escreveu um artigo analisando as colunas sobre a introdução do vídeo, da arbitragem de vídeo do VAR. Ele analisou algumas colunas que tematizam isso. Também achei bem bacana vocês verem, que é uma outra mais contemporânea. Então, vou pedir que vocês leiam esses textos assim, com carinho, e a gente volta a conversar
sobre esse tema na aula que vem. Agora eu vou conversar com vocês, a gente pode dar tempo ainda de eu ter uma conversa com vocês sobre as colunas, pelo menos com quem está aqui, as colunas que vocês escreveram, para dar um retorno. Pode ser? Pode ser. Então tá, então me aguarde que Pode ser sim, professor. eu vou chamar vocês pelo WhatsApp daí. Tá certo? Eu vou começar.